quando o louvor está em sintonia com o tema da igreja, com o pregador, né, os nossos irmãos do louvor aqui estavam cantando e tinha tudo a ver com a palavra, né? Hoje estaria ministrando aqui o pastor João Paulo, mas agora de tarde eu estava aqui no gabinete da igreja. Ele passou mal, está no hospital ainda, né, se medicando. E eu falei para ele ficar tranquilo, que o mesmo Deus que usaria ele, usaria outro, né? Aí eu fiquei assim, quem que eu vou chamar, gente? Quem que eu vou chamar? Assim de tiro, assim em cima da hora, é meio complicado, né? Aí eu falei, deixa que eu mesmo vou entregar aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração para a igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo de número 2, onde está inserido o tema desta campanha. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles repartidas línguas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga após mim, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Curve a sua cabeça. Pai querido, estamos, Senhor, diante do Senhor. O Senhor já tem falado conosco, Senhor, de várias maneiras, e te pedimos que Tu fale conosco agora por intermédio da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e é eficaz, que é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e até as intenções do coração. Fala conosco, Pai, e nos encha. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo. Nos encha do seu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus Cristo. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é o desejo de Deus para com os seus filhos. Eu posso declarar isso aqui nesta noite, que Deus está mais interessado em nos encher do que nós mesmos em sermos cheios. É mais desejo do próprio Deus nos encher do que eu e você sermos cheios desse Espírito. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Deus, Ele quer mais do que você. O seu desejo de ser cheio nunca vai ultrapassar o desejo de Deus em te encher. Ou seja, se depende de alguém aqui, é de nós. Se Deus ainda não nos encheu, ou se você ainda não está cheia do Espírito Santo, o problema não está em mim ou em você, ou não está em Deus, está em mim ou em você. E nós vamos ver nas Sagradas Escrituras este desejo de Deus. Porque Jesus, antes de ir para o céu, Ele deixou isso muito claro para os seus discípulos. Ele disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E hoje nós estávamos aqui orando às 3 horas, desde de segunda-feira, nós estamos com a campanha até o final do mês, orando às 3 horas da tarde aqui na igreja, e estavam alguns irmãos aqui conosco orando, e o Senhor falou tanto de revestimento. Deus tomou a gente aqui, quando a palavra revestimento foi usada em oração. Como o Senhor bradou em nossos corações, e esse é o desejo de Deus, te revestir, é te colocar uma outra veste.
é te colocar uma outra veste. Você já tem uma veste de salvação, você já recebeu algumas vestes, mas há uma veste que o Senhor Ele quer também colocar sobre você, esse revestimento do Espírito Santo, esta capacitação de poder sobre a sua vida, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas é importante que ao iniciar esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, você entenda, Deus Ele quer te encher, Deus Ele quer você cheio, Deus está interessado em te encher do seu Espírito, e você vai saber por quê no decorrer desta mensagem. O texto que nós lemos, no versículo de número 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Nós sabemos que os judeus, eles comemoram muitas festas, eles têm muitas festas onde eles comemoram, mas 3 festas para eles são mais importantes que as demais, que é a festa da Páscoa, né, que é comemorado por eles, no momento que o Senhor tirou eles da terra do Egito, com mão forte, com mão poderosa, e Deus trouxe esse decreto para eles, para que eles comemorassem a festa da Páscoa e jubilassem esta festa. A outra festa é a festa dos tabernáculos. Essa festa do tabernáculo é a festa para trazer à memória ao povo judeu o tempo que eles habitavam em tendas. Eu tive, os irmãos sabem, a oportunidade de ir em Israel, e eu fui exatamente, há cerca de alguns anos atrás, lá, nesse período da festa dos tabernáculos. E quando você passa por todo Israel, principalmente ali em Jerusalém, você vê nas varandas das casas, nos quintais das casas, tendas montadas do lado de fora, para que eles relembre, passe o dia ali com seus filhos, durmam ali, comam ali naquele lugar, para trazer à memória o que o povo deles passaram quando estiveram no Egito. E a outra festa que eles comemoram muito é essa festa aqui que nós estamos lendo, a festa do Pentecoste, ou chamado também festa das semanas, ou festa da colheita, porque exatamente 50 dias após a Páscoa, iniciava a colheita do trigo. E foi exatamente nesse momento, no início da colheita do trigo, no dia de Pentecoste, que o fogo de Deus desceu sobre aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo. Oh, glória a Deus! Para eles, o Pentecoste é isso. Para nós, o Pentecoste é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. É o marco inicial da igreja. É o nascimento da igreja pentecostal, né, em Atos capítulo de número 2. Isso foi um sinal de Deus, uma promessa de Deus cumprida exatamente sobre a vida dos discípulos. E eu acho isso interessante, irmãos, nós darmos uma atenção a isso, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele realiza. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falar, Ele vai cumprir. Agora, depende muito às vezes da gente também estarmos posicionados para receber esse cumprimento da promessa de Deus. E nós vamos ver isso aqui nesse texto. Porque quando o Senhor liberou a palavra, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Ele disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que cerca de 500 pessoas estavam ali, recebendo esta palavra do Senhor. Foi as últimas palavras de Jesus enquanto estava aqui na terra, antes de ser arrebatado para o céu, antes de ser assunto para o céu. 500 pessoas, mas nós cantamos hoje aqui, juntamente com o Ministério de Louvor, que apenas 120 foi o que receberam esse revestimento. 120 foram aqueles que ficaram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles fizeram algo que nós precisamos também fazer nos dias de hoje: obedecer com perseverança. Obedecer com perseverança. Se nós não entendermos isso,
nós não vamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, Ele quer, Deus, Ele exige de cada um de nós que nós sejamos obedientes e perseverantes. Não basta só ser obediente, tem que ser perseverante, porque eu acredito, e o hino deixa também isso claro para a gente, que os 500 que receberam a orientação ali no Monte das Oliveiras para ficar em Jerusalém, eu acredito até que eles foram, mas eles não perseveraram. Eles até obedeceram de início, porque tem gente assim, né, irmãos, que no início até obedece, mas vai passando o tempo, ele vai saindo do plano da obediência, vai passando o tempo, ele vai deixando de obedecer, vai passando o tempo, ele começa a fazer coisas que Deus não orientou a fazer. E eu tenho aprendido o seguinte, que eu preciso aprender a confiar em Deus passo a passo na minha vida. Passo a passo. Eu imagino os discípulos vendo Jesus sendo ocultado nas nuvens. Eu imagino os discípulos olhando para o céu, vendo os anjos falando com ele. Olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo para o céu, ele vai voltar. E de repente os anjos também se ocultam. E agora? Para onde nós vamos? O que fazer? Pedro se levanta no meio dos discípulos que estavam lá e fala assim, olha, qual é a ordem? Qual é o passo que ele mandou dar? Ficar em Jerusalém. Então é para lá que nós vamos. Aprender a confiar em Deus passo a passo na nossa vida é crucial para nós recebermos aquilo que Deus tem para nós. Não adianta botar a carroça na frente dos bois. Tem que esperar o tempo. Temos que ser paciente, perseverante em esperar o tempo em que Deus resolver enviar aquilo para qual Ele nos prometeu. Eles estão ali no primeiro dia clamando, Senhor, envia, envia. Eu estava ali pensando sobre isso. Eles passaram 3 anos numa imersão com Jesus. Né? Eles estavam ali 3 anos numa imersão com a própria Bíblia revelada, a Bíblia em pessoa. O próprio Cristo, né? Precisava ainda ficar em Jerusalém, já não podia já sair. Mas era necessário esse revestimento, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Porque o Senhor falou assim, olha, fiquem em Jerusalém, não saiam, até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Foi uma ordenança do Senhor. E eles ficaram ali cerca de 10 dias. O número 10, na Bíblia é o número de completude. O 10 da Bíblia é o número de encerramento de um ciclo e início de outro. O 10 da Bíblia, Apocalipse diz assim, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 ali, é Deus dizendo o seguinte, olha, a tribulação tem um tempo de chegar, mas ela tem também um tempo de sair. 10 dias, para se cumprir o que Deus havia estabelecido para aquele povo. Quem soube esperar esses dias, saiu dali falando em línguas. Quem soube esperar esses 10 dias, saiu dali revestido. Quem soube esperar esses 10 dias, saiu dali pregando a palavra de Deus com ousadia. Quem soube esperar esses 10 dias, viveu a promessa de Deus na vida deles. Nós temos que saber esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Imagina, irmão, 9 dias, o irmão ali orando dentro do cenáculo. Falava, acho que não vai vir mais não. 9 dias, a bênção já estava pronta para chegar. E a pessoa desiste no 9º dia. No 9º dia. Tem gente assim. Luta. Quando a bênção está chegando, entrega os pontos. Desiste. Recua. Desvia. Por quê? Porque não esperou o tempo de Deus. Das 500 pessoas que estavam lá no Monte das Oliveiras, pouco mais de 20% perseveraram até o final. Cerca de 120 pessoas. Não chegou a 30%. Ficaram ali esperando o cumprimento da promessa e valeu a pena. Foi importante ficar esperando,
Porque quando você espera no Senhor, a Bíblia diz, Ele vai renovando as suas forças. Aleluia. Quem espera no Senhor, Deus renova as suas forças como águia. Aleluia. Ele nos dá vigor, Ele nos dá graça, Ele nos dá unção, Ele nos dá poder. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus dizendo para nós o seguinte, irmãos, olha, não chegou agora, mas vai chegar. Não chegou no primeiro dia, mas vai chegar, continua. Deus não disse quantos dias aconteceria, Ele só disse ficar em Jerusalém. Poderia levar 50 dias, poderia levar 100 dias, mas era para obedecer ao comando do mestre. Mas infelizmente, cerca de 500 discípulos não entenderam isso. Mas o texto vai dizer que todos aqueles que estavam ali foram cheios. Oh, aleluia, Deus não tem filho predileto. Quem está na posição, quem está na obediência, quem está perseverando, aleluia, Deus vai encher, 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 aleluia. É só estar na posição que vai ser cheio do Espírito. É só estar na posição, não pode sair da posição. A promessa foi cumprida. Por quê? Porque a obediência gera cumprimento de promessa. Obediência gera cumprimento de promessa. Se eu fosse perguntar quantos aqui tem promessa de Deus, eu tenho certeza que muitos ou todos levantariam as mãos. Eu tenho promessa, pastor, eu tenho promessa. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Obediência gera cumprimento de promessa. Não vai com esse hino que tem aí fora, quem tem promessa de Deus não morre não, que morre sim. Morre e ainda morre feio. Por quê? Porque não obedeceu. Mas quando você está na obediência, eu vi o pastor T.D. Jakes falando uma vez, uma mensagem, dizendo o seguinte, quem está no propósito de Deus, está protegido por Ele. Porque Deus, Ele protege o seu propósito. E se você está debaixo do propósito, você está debaixo da proteção de Deus. Se você sai do propósito de Deus, o lugar mais seguro para você estar é debaixo do propósito. O lugar mais seguro para nós estarmos é debaixo do... Se estar no propósito de Deus é estar lá, atravessando o complexo alemão, debaixo de tiroteio, pode ter certeza que vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas Senhor, para entrar aqui está dando tiroteio, vai que eu estou contigo. Aleluia. Os policiais de um lado, que cara doido. Os traficantes de um lado, que camarada é doido. Mas o Senhor está ali. E anjo de um lado, anjo de outro, o Senhor guardando, o Senhor livrando, porque Ele está guardando você, porque Ele tem propósito para ser cumprido ali naquele lugar. Irmãos, existe uma linha do plano divino da salvação ao longo dos séculos. Antigamente tinha até uns quadros assim, né? Plano divino através dos séculos, ao longo dos séculos. Existe um plano de Deus. E esse plano, esse propósito de Deus, ele não pode ser mudado. Nós temos planos, você tem plano, nós temos propósitos, você tem propósitos, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o teu propósito, ele não pode bater de frente com o propósito de Deus. Os teus planos, eles não podem bater de frente com os planos de Deus, que aí vai dar tudo errado. Agora, quando o teu plano, quando o teu propósito, ele está junto com o propósito de Deus, aí dá tudo certo. Oh, aleluia. Deus vai fazer você chegar neste lugar, porque é interesse dele que isso aconteça. Aleluia. Porque já existe uma linha do tempo traçada desde a eternidade, desde Gênesis, para que o plano dele se cumpra aqui nesta terra. Então entenda isso. Você precisa estar em obediência para que Deus possa gerar, possa cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. E qual é o propósito, pastor? Para nós sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar aqui.
Primeiro, porque quem está cheio do Espírito Santo, ele tem poder para evangelizar. Por que o Senhor falou, não saia de Jerusalém? Porque o Senhor Jesus queria que eles fossem revestidos de poder para pregar a palavra de Deus, para evangelizar as almas que estavam perdidas. Você pode observar em Atos capítulo de número 2, versículo 41, que o texto vai dizer assim, de sorte que foram batizados. Olha, Atos capítulo 2, eles estão sendo cheios. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Versículo 41, olha o que diz o texto. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Eles estão sendo revestidos. Quando eles saem para a rua, quase 3.000 almas. Já imaginou, irmão? 120. A Despertando Vidas tem mais de 1.000. 1.000 cheios do Espírito Santo, irmão, vai revolucionar esse lugar, né? Estou falando 1.000 no campo, né? Não, aqui tem mais de 120, né? Eu tive a oportunidade de ir nesse cenáculo, onde eles foram cheios. Quando eu entrei, parece que a gente vive aquela cena, né? Do momento que, porque tem janelas vindo, então a facilidade de ouvir o vento soprando. Estava agora lá no terraço, estava vendo os ventos soprando lá, então eu acho que foi um momento assim. Eles orando de joelho em terra, sentados ali, buscando a fala, não vamos sair daqui enquanto não descer esse Espírito Santo sobre a nossa vida. Irmão, tem que ser dessa forma. Não pode buscar, Senhor, me encha com o teu Espírito Santo. Amém. Não. É joelho em terra. É entrar dentro do ônibus falando, Senhor, me encha com o teu Espírito Santo. Né? Lembra do batismo do Espírito Santo no ônibus? É entrar no trabalho falando, Senhor, me encha do teu Espírito Santo. É ir para o teu quarto e falar com Deus, Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Deus não quer te encher do Espírito Santo somente aqui na igreja, não. Aleluia. Quem sabe esses 10 dias vai cumprir na sua vida dentro do seu quarto, no seu banheiro. Quem sabe você vai estar tomando banho, mas eu quero ser cheio, assim como esta água desce, Senhor. Olha, daqui a pouco você está falando em línguas, daqui a pouco você está pulando, você está sentindo uma glória que você nunca sentiu. Eu já vi irmão sendo cheio do Espírito Santo mexendo no som. Eu já vi irmão cheio do Espírito Santo, aleluia, embriagado com o Espírito Santo em um sótão de uma casa. Deus, Ele tem os seus momentos e as suas horas de encher-nos do seu Espírito Santo. É lógico que a igreja é um lugar muito mais, né, propenso para isso. Mas o que Ele quer ver em você é o desejo. O que Ele quer ver em você é o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Não basta só eu chegar aqui e falar, quantos aqui quer ser cheio do Espírito Santo? E você levantar sua mão, mas sair daqui e esse sentimento não ficar no seu coração. Nós vamos entrar aqui 7 semanas, irmãos, buscando ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E por que esse revestimento? Porque você precisa ser um dinamite de Deus, uma dinamite de Deus, a evangelizar aqueles que estão perto de você no colégio, a pregar a palavra de Deus para aqueles que moram perto da sua casa, através das suas redes sociais. Você ser um instrumento de Deus é uma capacitação de poder de Deus sobre a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo também é necessário para você poder suportar a provação. Só suporta provação quem é cheio do Espírito Santo. Existem irmãos que passam por provas. Suporta um pouquinho ali, suporta um pouquinho aqui. Vai levando, mas chega em um determinado nível, porque Satanás é assim. Ele investe sobre a sua vida para ver se você vai suportar. Aí você suportou, vem um nível maior, né? Tem horas que o problema ele não vem um só, ele vem em turma, como foi com Jó, né? Veio chegando assim, em turma. Jó acordou, estava eu em tal lugar, veio os inimigos e levaram os teus gados. Ele virou para o lado, veio outro, veio um vento forte, deu para a sua casa e caiu a tua casa toda, e matou teus 10 filhos. Aí ele virou para o outro lado,
era problema vindo, não era um só não, era em turma. Às vezes é assim. Mas quem está cheio do Espírito Santo vai suportando. Agora, quem não está cheio, por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para suportar as provas da vida. Olha o que diz aqui Atos capítulo de número 9. Atos capítulo número 9, versículo 15. Disse, porém, o Senhor, falando isso para Ananias: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias está perguntando a Deus: é esse aí mesmo que o senhor quer que eu vá lá na casa onde ele está? Esse não é o perseguidor da igreja? Não é esse que consentiu com a morte de Estevão? Saulo de Tarso? O senhor tem certeza disso, Senhor? É esse mesmo. Ele é para mim um vaso escolhido, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Mas antes de padecer, Ananias chega na casa de Judas, se não me falha a memória, chega na casa de Judas e diz: irmão Saulo, o Senhor que encontrou contigo lá no caminho de Damasco, ele me enviou aqui, primeiro, para que você tornes a ver. Aí as escamas que estavam nos olhos dele, que estava fazendo ele cego, caiu dos olhos. Segundo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque só suporta a prova se você for cheio do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, você suporta um pouquinho ali, suporta um pouquinho aqui, mas na perseverança da prova você não aguenta e sai. Por que existe gente que se afasta? Porque não estava cheio. Porque o cheio do Espírito Santo suporta. Eu não estou falando em falar em línguas, porque tem muita gente que fala em língua, mas não é cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que é batizado do Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. Porque o que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é o seu entusiasmo, é a sua alegria, é o poder que reveste sobre a vida dele. É isso que dá a essa pessoa a capacidade de suportar. Nós vamos ver isso lá na frente. Ô glória! Porque nós precisamos, pastor, sermos cheios do Espírito Santo. Porque precisamos de poder e ousadia e autoridade sobre os espíritos malignos. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está revestido para ter autoridade sobre os espíritos malignos. Manifestou, ai meu Deus, vou chamar fulano, vou chamar ciclano, vou chamar o pastor tal, vou chamar o Ronaldo lá da libertação, vou chamar os irmãos da libertação. Não. É você estendendo a sua mão e falar: Satanás, aqui na minha casa não, na vida do meu filho não, aqui nesta empresa não, sai em nome de Jesus. Irmãos, Deus tomou a gente aqui 3 horas da tarde, foi quase 15 minutos a gente dizendo: sai Satanás, sai das casas, sai dos lares, sai da vida dessa pessoa. Porque tem gente que está encostado pelo inimigo, irmão. Tem gente que tem o inimigo dentro da bolsa. Tem gente que tem o inimigo dentro da roupa. Tem roupa que não é de Deus. Então quando bota Satanás, veste ali dentro, entra naquela veste. Porque tem sensualidade naquilo ali. Porque está chamando a atenção. Todo sistema que busca chamar a atenção para si não é de Deus. Tudo que busca chamar a atenção para si não é do Senhor. O decote aqui das irmãs, uma saia muito curta. Irmã, cuidado com isso, porque Satanás entra nisso. E tem pessoas que acham que estão com Deus, mas na realidade tem alguma coisa embutida aí dentro aí. Tem que clamar, tem que repreender. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para repreender. Ele tem autoridade para repreender e sai. Sai da minha casa, sai da minha vida, aqui não, mas tem que ser cheio. Para ser cheio tem que buscar, para ser cheio tem que obedecer, para ser cheio tem que perseverar. Aleluia. Você acha que todos nós aqui não dá vontade às vezes de não vir para a igreja? Hoje eu estou tão cansado, mas porque eu preciso estar revestido, eu estou lá. Eu não estou aqui por causa do irmão tal, eu não estou aqui por causa do pastor tal, eu não estou aqui porque o conjunto que eu faço parte vai cantar, eu estou aqui porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu estou aqui porque eu preciso desta autoridade, eu preciso dessa capacitação, eu preciso desse poder sobre a minha vida. É isso que Jesus falou, irmão. Vai descer a virtude ali é poder, é dunamis, é uma dinamite sobre vós.
E este revestimento, senão você vai esfriando, e qualquer ventinho que sopra sobre a sua vida, você já para. Não quero mais cantar, não vou cantar mais no grupo, não vou cantar mais nisso. Estou entregando meu cargo. Não quero fazer mais parte desse departamento. Isso aqui não dá para mim. Aleluia. Mas quando você está cheio, o couro está comendo em cima de você. Irmão, eu estou precisando de mais uma pessoa para trabalhar no departamental. Pode contar comigo, irmão. Quando você não arrumar alguém, pode contar comigo que estamos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Ele está envolvido aqui, ele está envolvido ali. Enquanto ele está dando conta, né? Porque tem que dar conta também. Enquanto ele está dando conta, ele está ajudando. Porque ele tem prazer de servir a causa do Mestre. Isso aí é um crente cheio do Espírito Santo. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para ter poder na pregação. Eu preciso ter poder na pregação. Atos capítulo 4, eu quero ler com você. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. É isso. O crente precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu estava no aniversário de um pastor nessa terça, por isso que não estava aqui na igreja, lá em Bangu, e esse pastor que estava aniversariando, ele contou alguns dos testemunhos dele. Ele trabalha na área da saúde. Então ele estava atendendo algumas pessoas lá no hospital, e saiu para almoçar, estava com o jaleco dele, quando ele viu uma pessoa sendo arrastada pelos traficantes. Ele olhou aquilo ali e falou assim: ei, que negócio é isso aí? Aí os dois meninos com arma falaram: esse negócio que aí, doutor? Que negócio é esse o quê, doutor? O rapaz aqui fez, agora nós vamos dar uma lição nele. Vocês não vão dar lição em ninguém não. Pegou ele pelo pé e arrastou ele para o lado de cá. Aí os meninos ficam olhando: não, aqui tem servo de Deus, vocês não vão fazer nada com esse menino não. Aí parou um carro: bota ele aqui no carro. Ele botou ele no carro e foi embora. Agora vocês abaixam essa arma aqui que eu quero orar por vocês. Vocês precisam entregar a vida de vocês para Jesus. Aí ele falou: os irmãos andam comigo, falam assim: pastor, eu não vou mais andar com o senhor não, que o senhor é doido. É isso, irmão. Crente cheio de ousadia. Se você está revestido, Satanás não pode te tocar. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Você é intocável, você é imparável, porque você está revestido de Deus. Seja na sua casa, seja lá onde você mora, no condomínio. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: é diferente, esse aqui tem alguma coisa a mais. Por quê? Porque é a glória de Deus que está sobre a nossa vida. Não se conforme em viver uma vida vazia. Não se conforme em viver uma vida meia boca. Não se conforme em viver uma vida pela metade. Deus quer te encher. É por isso que a gente canta aquele louvor: vem encher minha vida até transbordar. Ó Espírito, vem sobre mim. Aleluia. Aí o irmão falou: Deus não vai transbordar porque Deus não dispensa, né, do seu Espírito. Tem gente que pega tudo no pé da letra. Aleluia. Transbordar, Deus vai encher, mas não vai transbordar. Vai transbordar, qual vai ser a utilidade? Mas esse transbordar aí, irmão, é transbordar nas vidas dos outros, né? A palavra de Deus diz: transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, né? Isso fala de crescimento, se fala de crescimento. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, é te encher. Eu quero que você faça essa autoavaliação da sua vida, porque isso ninguém pode ver na sua vida, é você que tem que se autoanalisar. Eu não tenho como falar assim: você está cheio ou você está vazio, né? Porque essa é uma visão pessoal sua, é uma visão introspectiva, e você reconhecer e eu olhar para dentro de mim e falar: Senhor, eu preciso me encher. Eu não sei qual está o meu nível do meu vaso, mas eu sinto que eu preciso mais. Eu sinto que eu preciso estar mais cheio. Eu sinto que eu preciso subir o nível. Eu sinto que eu preciso melhorar mais um pouco. E se você sente isso também, irmãos, no final do culto nós vamos clamar. Nós vamos clamar:
todos os cultos aqui de quinta-feira, para Deus encher a nossa igreja, e a uma que se segure, e Pilares que se segure, e Engenho da Rainha que se segure, Del Castilho que se segure, porque há uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, neste semestre, vai impactar esta cidade. Por que eu preciso ser cheio? Já estamos caminhando para o final. Eu preciso ser cheio para ter poder para servir. Poder para servir. Atos capítulo de número 6. A Bíblia diz que estava tendo um problema dentro da igreja. Problema entre as viúvas. E aí os apóstolos falaram assim, olha, vamos resolver esse problema. Nós não podemos abrir mão da palavra e da oração para estar resolvendo esses problemas administrativos dentro da igreja. Vamos consagrar diáconos para colocar sobre este importante negócio. Mas tinha uma questão lá. Como devem ser as características desses diáconos? Aí os apóstolos falaram assim, ó, eles têm que ter pelo menos 3 características. Primeiro, tem que ter boa reputação. As pessoas onde ele convive, precisa ver ele com bons olhos. Não adianta você querer falar com alguém algo que você não vive. Não adianta você querer fazer coisas que você não é exemplo naquilo. Você precisa ter uma boa reputação. Então, uma das características é essa, ó, tem que ter boa reputação. Segundo, tem que ser cheio de sabedoria. E o terceiro, qual é? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo para servir? Isso. Cheio do Espírito Santo para servir. Porque se você não for cheio do Espírito Santo para servir, vai chegar algum momento que você não vai aguentar servir. Porque você vai achar que já tem que estar sendo servido. Chega um determinado momento da nossa vida, irmão, que a gente acha que não temos mais que servir. Agora é a hora da gente ser servido. Quem foi que te disse isso? Quem foi que disse isso para a gente que é pastor? Não, agora eu sou pastor, agora eu tenho que ser servido. Não é porque eu sou pastor, já passei pela fase de diácono. Essa fase de diácono não passa nunca pela sua vida. Ela entra e fica até o fim da sua vida. Jesus, diante dos discípulos, falou assim, qual é o maior? O que está sentado na mesa ou é o que está servindo à mesa? Aí os discípulos falaram, Senhor, o maior é o que está sentado na mesa sendo servido. Aí Jesus disse, pois bem, eu sou aquele que serve. Aleluia. E essa palavra serve aqui, no original, é diácono. É Deus falando assim, olha, se vocês querem me seguir, vocês têm que aprender a servir. E para aprender a servir, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Não tem como servir sem ser cheio do Espírito Santo, porque às vezes você vai receber umas patadas servindo. Não está conforme eu quero, você está servindo a pessoa. Não está ainda conforme eu quero. Aí a carne tenta invadir o teu corpo para você dar lugar mesmo ao inimigo, e a carne junto e tal. E qual é a maneira que você quer que sirva? Aleluia, porque a Bíblia diz, se o teu inimigo mandar você caminhar 1 milha, você caminha 2. Se o teu inimigo te der um tapa na cara, tu oferece a outra. Aleluia. Só crente cheio do Espírito Santo que passa que vive nessa dimensão, irmão. Aleluia. Deus está nos chamando para andar a 2ª milha. Recebe isso aí na sua vida. Deus quer te encher para você ser uma boa serva, para você ser um bom servo, para você servir com alegria, sem reclamar, Deus não suporta murmuradores. Deus quer que você sirva com alegria o seu reino. Sirva com alegria. Para servir as mesas, para servir as viúvas, não basta só ter sabedoria, não basta ter boa reputação, tinha que ser cheio do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz aqui. Não estou falando nada de mim, estou dizendo o que a Bíblia está dizendo aqui. Por último, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para ter poder para suportar as pedradas da vida. Só suporta a pedrada da vida quem está cheio do Espírito. Se eu e você não estivermos cheios do Espírito, irmão, nós não vamos suportar as pedradas. Atos capítulo de número 7.
Versículo 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, escute isso é muito importante, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando, isso aqui está falando de Estevão, tá? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. Só crente cheio do Espírito Santo que tem visões assim, né? A dimensão do crente cheio do Espírito Santo é outra. Eu estou concluindo que nós ainda estamos vivendo uma vida rasa no Espírito. Eu estou chegando a esta conclusão. Nós ainda não experimentamos o verdadeiro derramar sobre as nossas vidas. Nós estamos ainda na superfície, irmão Antônio. E Deus está dizendo assim, olha, mergulha, vai ao fundo, entra nas águas. É como o rio quebra, as águas ainda estão batendo lá nos pés. Está batendo aqui, não chegou nem no joelho ainda. Deus está dizendo, vai caminhando mais, porque eu quero ver você mergulhado nessas águas. Nós precisamos entender isso. Você precisa sair daqui com esta convicção no seu coração. E não sou eu que vou convencer você, é o próprio Espírito que vai convencer você, de dizer, eu preciso isso para a minha vida. Aleluia. Pregadores sem ser cheios do Espírito Santo é só teoria e panela vazia. Mas quando tem o Espírito Santo, quando está cheio, a glória de Deus desce, Deus faz milagres e maravilhas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É só teoria. É só conhecimento teórico, teológico, e tal. Mas quando está cheio do Espírito, é outra história. Olha o que diz aqui. E disse, versículo 56, Estevão dizendo, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha a visão que esse homem está tendo. Mas eles começaram então a gritar. As pessoas não suportavam Estevão, porque a Bíblia diz que Estevão era um homem irrepreensível. Você sabe o que é chegar nesse nível? Chegar no nível da irrepreensão. Você olhar a pessoa assim, achar algum defeito, e não acha. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes com Estevão. Você vê que era tanto Satanás. Eu costumo dizer que não foram eles que entraram Satanás, foi Satanás que entrou dentro deles. Aliás, eles que entraram dentro de Satanás. Que eles estavam assim... E Estevão está lá vendo o céu aberto, o Senhor em pé, à direita do trono, e a glória, isso e aquilo. Porque eles não suportam ver você cheio do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vai ficar rangendo, vai ficar rangendo, vai ficar rangendo. Tem uma foto por aí do batalhão da polícia militar, que tem os pastores alemães de um lado e do outro, aí vem passando um gatinho. Não sei se vocês já viram essa foto. É muito engraçado. O gatinho passando assim, mas os cachorros estão tudo assim. É isso, irmão. Vai ficar rangendo, vai ficar nervoso, aleluia, mas você não vai ser tocada, você não vai ser tocado, a não ser que Deus permite, Aí, porque o pastor Jeremias, ele falou que o diabo é como um cachorro raivoso, cuja coleira está na mão de Deus. Ele só faz aquilo que se Deus permitir, se não permitir, porque quem está com a mão na coleira é o próprio Deus. E aí, olha só, continua o texto dizendo assim, pode vir já dando aquele tangendo, tangendo. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, se arremeteram unânimes, todos contra Estevão, olha só, irmãos, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas eu quero continuar lendo esse texto aqui. Atos 7, está aqui. Quero continuar lendo esse texto, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo
pondo-se de joelho, ele está tomando pedrada, irmão. Olha ali. Ele está tomando pedrada. Ele vai morrer nesse episódio aqui. Ó. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute sobre eles estes pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Irmão, sem ser cheio do Espírito Santo, a gente não suporta isso. Sem ser cheio do Espírito Santo, a gente não suporta isso. O homem está tomando pedrada, dobra o seu joelho, o céu está aberto, o Senhor de pé. Ele está vendo a glória de Deus. Eu não nem sei se ele estava sentindo a pedrada batendo no corpo dele, que a visão dele era tão gloriosa. E ele está dizendo assim: olha, perdoa, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo, não. Não coloque sobre eles esta condenação. Quem está ali consentindo com isso? Saulo. Nós lemos aqui, o mesmo Saulo que o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, que encheu do Espírito. Eu imagino que Saulo naquela cena está vendo aquele homem falando assim: o que é isso? É diferente esse povo. Esse povo é diferente. Eles têm algum combustível que eu ainda não entendo, mas ele ia entender daqui a um tempo. Aleluia. Deus ia pegar Saulo, ia fazer dele o maior apóstolo que houve entre os homens, pregando a palavra de Deus. Oh, aleluia. É por isso que ele diz: não vos embriagueis com vinho. O que vocês precisam se encher do Espírito Santo. Fique de pé na presença do Senhor, amada igreja. O que vocês precisam é de ser cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Sem ser cheio você não suporta pedradas. Sem ser cheio você não consegue lidar com as provas. Aleluia, você precisa nesta noite dizer: Senhor, me encha. Me encha, Senhor. Aleluia, encha a minha vida. Se o ministério de louvor puder subir aqui e cantar algum hino, aleluia, sobre isso. Encha a minha vida.